Bem, irmãos, boa noite, paz do Senhor a todos. E mais uma vez é um privilégio poder entrar na casa dos irmãos, né? E poder desfrutar desse privilégio, dessa comunhão virtual, para podermos compartilharmos o estudo da palavra de Deus. Né? Que essa noite seja uma noite abençoada e que cada um de nós possamos ser, como eu tenho dito, edificados pela palavra, não pela palavra do Marcelo, mas pela palavra de Deus. Possamos estar nesse momento vendo aquilo que eu vou falar como somente palavras de Deus. Esquece o Marcelo, que possamos ter realmente os ensinamentos vindo da parte de Deus para nós nessa noite. Vamos orar, né? Para começarmos o estudo dessa noite. Deus maravilhoso e grandioso, muito obrigado por mais uma vez podermos estar compartilhando a tua palavra nesse momento. Obrigado pela saúde que gozamos e que possamos estar firmes a cada dia na tua presença, pela comunhão dos irmãos, Senhor, mesmo virtual, que tu possa estar abençoando a tua igreja e que a tua igreja possa estar, Senhor, frutificando, Senhor, a cada momento, mesmo em suas casas, mesmo ali com sua família e mesmo às vezes meditando sozinho, possa frutificar para a sua própria edificação, Pai. Continua conosco, ajuda-nos, Senhor, para sermos somente instrumento em tuas mãos. Continua conosco, abençoa cada irmão, onde quer que esteja nesse momento, e quando for ver esse vídeo, possa ser edificado para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo, obrigado por esse decorrer do dia, obrigado pela noite que já também entramos, que tu continue nos abençoando, porque somos, Senhor, dependente de ti em tudo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a gente vai falar sobre Neemias. Nós falamos no último vídeo sobre o livro de Esdras e falamos que esses dois livros eles formavam um só no Talmud e foi dividido, né? Uma das traduções da palavra de Deus. E aqui nós vamos falar sobre Neemias, né? A reestruturação religiosa e política da nação. E ele vai falar aqui na revistinha pontos muito importantes, como falamos já da outra vez, né? São alguns tópicos, não vamos estudar o livro todo, alguns tópicos importantes, né? E resumidos do livro de Neemias, ok? Como fizemos também o de Esdras. Sempre que Deus deseja realizar uma obra, usa pessoas que demonstram desejo de cooperar com ele. Os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, um pequeno remanescente do povo havia retornado e havia muito trabalho para se fazer. É interessante isso, há muito trabalho para se fazer e necessita de pessoas para fazer. E Deus usa pessoas. Deus usa pessoas como o seu braço, como a sua voz, como a sua mente, né? Ele usa pessoas que são suas ferramentas na terra para abençoar a sua obra e abençoar também a sua criatura, o seu povo, muitas das vezes, né? Ou todas as vezes. Deus sempre usa o homem, né, para abençoar o próprio homem e a sua obra, consequentemente, aqui nessa terra, né? Em 536 a.C., Zorobabel havia retornado com cerca de 50 mil pessoas para Jerusalém, né? E havia reconstruído o templo por volta de 515 a.C., né? Em 457 a.C., houve um reavivamento sob a liderança de Esdras, o livro anterior, sobre essa liderança. Mas agora, em 445 a.C., Deus procurou alguém para voltar a Jerusalém e restaurar a vida e a ordem política na cidade. Neemias foi esse líder escolhido por Deus. O livro que leva o seu nome demonstra que Neemias foi um líder eficaz. Ele levou a efeito a reestruturação política de Judá, reedificação dos muros de Jerusalém. Com frequência, Neemias é citado como exemplo de liderança eficaz pelos autores mais recentes
de livros de administração, liderança e gerenciamento. Então, esse homem foi um homem tão importante com o que fazia, que hoje ele é também lembrado e usado, esse personagem de Neemias, nesses livros de administração, de gerência, né, e de liderança que se escreve nos dias de hoje, para você ver como é maravilhoso, né, aquele que se deixa usar por Deus, né, se deixa ser ferramenta por Deus. Ele vai ser exemplo, não por ele mesmo, não pela eficácia dele, mas pelo fluir, pelo mover de Deus na sua vida, que ele permitiu, ok? Assim foi Neemias, um homem, né, que foi líder do povo de Israel após o cativeiro da Babilônia. Interessante também nós vermos aqui no livro o cuidado de Deus, né? O tema central do livro é ressaltado no fato de que Deus cercou o seu povo de proteção por meio dos muros que Neemias reconstruiu e pela lei que Esdras restabeleceu. Olha o cuidado de Deus, tanto na proteção física quanto na proteção espiritual, no que está por dentro, reedificando aquela nação, né, os seus conceitos, né, os seus preceitos, tudo aquilo, né, Deus estava reedificando, reedificava Neemias os muros para proteger o povo e reedificava Esdras o interior das pessoas, né, trazendo de novo todo o reger espiritual do povo de Israel. É interessante nós pensarmos nisso, o cuidado de Deus com o seu povo. E não é diferente nos dias de hoje, né? Questão introdutória. O leitor é encorajado a rever os tópicos introdutórios dos livros de Crônicas e de Neemias, tendo em vista que o original da Bíblia hebraica, né, tem Neemias e Esdras como um só livro. E foram um só livro, né? Significa que muitos do que se afirma nas introduções daqueles livros é válido também para Neemias, né? De Crônicas, né? Segunda Crônicas, e também de Esdras também é válido para essa introdução de Neemias. É bom a gente saber disso, né? Aí vai falar sobre conforme o costume antigo leva o nome, né? O livro, conforme o costume antigo, leva o nome do seu personagem principal. É certo que muito da narrativa deve ter sido compilado de notas do próprio Neemias, né? Então a gente vai ver isso aí. Tudo bem que naquela época era feito dessa forma. E muitas das coisas que estão escritas ali foram de notas, né, de anotações que o próprio Neemias tinha feito. Então, as pessoas se aproveitou. O caráter do líder Neemias. Interessante, nós vemos aqui também. Ó. As qualidades que seguem, né, na qualificação de Neemias como líder. Uma pessoa de visão. Uma pessoa de coração simples e dependente de Deus. Uma pessoa de intensa vida espiritual. Olha só, irmãos, né? Uma pessoa sensível e solidária. Uma pessoa de decisão. Uma pessoa de trabalho que sabia conduzir outras pessoas ao trabalho. Uma pessoa que compreendia o que é servir a Deus. Muitas vezes a gente se perde nisso, né, irmãos? Uma pessoa que sabia ser líder e servo. Uma pessoa que sabia enfrentar os obstáculos no seu trabalho. Uma pessoa que compreendia as implicações de servir a Deus. Um líder que treinava outras pessoas para o trabalho. Um líder que atribui a Deus a glória pelas conquistas. Neemias realmente tem muito a nos ensinar. Tem muito a nos ensinar. Não só como líder de todo o povo, mas o líder também daquele momento que você está sozinho, no momento que você está com pessoas que não são evangélicas. O comportamento do cristão. O cristão, por si só, é um líder. É um líder. Onde ele está, ele vai ser líder. Ele vai liderar, ele vai ter uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra que vai despertar nas pessoas esse sentido de liderança dele. E é bom a gente aprender aqui com Neemias, né? Essas características que Neemias tinha de um líder e de servo. Eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas são construídas, ou são constituídas, desculpe, melhor falando, para liderar, para servir ao povo.
para cuidar do povo. E hoje não estamos vendo isso, né? Hoje não vemos isso. Vemos pessoas que se aproveitam dos cargos que têm, né? Então a gente tem que saber que se você se colocou como líder, se Deus te colocou, melhor dizendo, como líder, é para que você possa servir as pessoas, servir a Deus e servir as pessoas, né? A tua liderança é para o bem-estar de outras pessoas, né? Isso tem que ser essa entrega. O líder precisa ter essa entrega. E como eu disse, todo cristão é um líder. Todo cristão precisa ter essa entrega de servir ao outro, de servir ao seu próximo e servir a Deus. Então é preciso meditar nessas palavras, nessas características maravilhosas que ressaltam na vida de Neemias. Aqui nós vamos agora falar sobre o conteúdo resumido desse livro de Neemias, né? Ele vai falar assim, a reconstrução dos muros. Esse é o tema principal, que vai do primeiro capítulo de Neemias até o capítulo 7, do versículo 73. O livro principia com as memórias de Neemias, narrando o papel do governo, né, na fortificação de Jerusalém. Ele registra a oposição encontrada da parte dos samaritanos e mostra como Deus o capacitou para levar a empreitada da construção dos muros até o fim. É Deus que nos capacita. Foi Deus que nos capacitou, Neemias. Imagine que aquele livro ali fala sobre muita dificuldade. Era todo um muro em volta de uma cidade. E ele precisa ter ânimo. E naturalmente ia encontrar opositores, né? Pessoas que estavam ali se aproveitando daquela situação e que agora vê alguém se mexendo, a gente não podemos deixar esse povo surgir de novo e assim. E esse livro relata isso bem de perto, os opositores do povo de Deus, do povo de Judá. E é interessante, nós vamos ver isso nesse livro, a disposição de Neemias e também essa disposição das pessoas de tentar embarrear o serviço de Neemias. E nós temos, né, exemplos bons nisso. Não se deve parar por opositores. É interessante isso. É claro que devemos tratá-los com amor, né, com graça, mas devemos orar principalmente por eles. Mas não devemos parar o serviço que Deus deu nas nossas mãos. E aconteceu isso com Neemias. Neemias levou até o fim, por orientação de Deus. Devemos buscar essa orientação em Deus, né? Neemias dá os passos para repovoar a cidade, fazendo uma relação dos que primeiro vieram de Jerusalém. Ele teve de enfrentar oposição, como eu disse, né, do trabalho que Deus lhe ordenara fazer. A opressão econômica e tentativas de intimidar, mas enfrentou tudo isso pelo poder de Deus. Não é pelo nosso poder. Neemias não fez força bruta. Neemias orava, Neemias buscava, Neemias fazia alguma coisa, estava sempre buscando a orientação de Deus. E é assim que nós também devemos buscar a orientação de Deus. Então, nesse pedaço do livro, no primeiro capítulo, né, até o capítulo 7, nós vamos ver isso. Essa oposição, esse registro de construção do templo, né? E essas oposições que surgiram, essas dificuldades que surgiram ao longo aí, desses capítulos. A leitura da lei, olha só, do capítulo 8, né, até o capítulo 10, versículo 39. A narrativa do ministério de Esdras feita na terceira pessoa, completada a tarefa da reconstrução do muro de Jerusalém, reedifica-se o reavivamento de Esdras, que foi fundamental na leitura e exposição da lei diante do povo. Essa leitura começou no primeiro dia, né, do mês 7 e provavelmente continuou a cada manhã durante uma semana. Imagine, irmãos, imagine isso. E o povo ali, o povo não se desviou, o povo ficou atento. Às vezes a gente, né, vai num culto, o pregador fala um pouquinho mais, né, e a gente não tem paciência. Mas isso aqui teve leitura todos os dias. E as pessoas estavam ali, ouvindo a leitura da palavra. E sabe o que aconteceu? Elas foram edificadas, né? Durante uma semana, toda manhã, né? Cada manhã. Essa leitura da lei encorajou
os exilados e se alegraram e a celebração, a festa dos tabernáculos, de acordo com as instruções dadas por Deus a Moisés. Então, eles ficaram ali, ouviram a palavra e souberam como iriam fazer a vontade de Deus de novo. Iriam retornar a fazer a vontade de Deus. Né? Então, só esse contato com a palavra é que vai nos avivar, é que vai nos despertar para fazer a vontade de Deus. Onde estamos errando, onde estamos acertando, se estamos meio mocorongos, se estamos apressados demais, tudo isso, a palavra de Deus é que vai orientar. É o contato com a leitura da palavra, é o contato com o estudo, com a busca que vai nos dar isso, ok? Então que nós possamos estar bem atentos a isso. Ao ouvir a lei, o povo teve convicção dos seus pecados e de forma coletiva a nação relembrou os pecados passados de Israel. O resultado foi uma renovação da aliança em que eles se comprometeram a obedecer a Deus. Olha só, eles olharam para trás, viram quanto Israel já tinha errado e decidiram no seu coração não mais errar, a obedecer a Deus, para não sofrer as consequências, né, que também o Israel passado já tinha sofrido. E quando a gente tem essa consciência, Esdras levou o povo a isso, estruturou o interior do povo, né, para obedecer a Deus, para servir a Deus da melhor forma possível. Amém? Isso é muito bom, nós podemos meditar sobre isso. E o outro tópico, né, seriam 3 tópicos. O outro tópico é a reforma do povo, do capítulo 11 até o 13, versículo 31. Ele vai falar sobre a reforma, né, de tudo que viveu ali, do repovoamento de Israel, a lembrança, né, ao leitor sobre a oposição que os judeus tiveram a enfrentar, do sucesso da empreitada por causa do bom favor de Deus, finalmente a variedade das reformas introduzidas por Neemias, o cuidado com as necessidades do sacerdócio, entre outras reformas, reforçam a renovação da aliança com Deus. Então é interessante isso. Ele veio trazendo tudo isso, né? Ele reestruturando a cidade, reestruturando as linhagens, as famílias de cada sacerdócio, o que fazer o quê, quem ia ficar onde. Interessante isso, né? Ele e Esdras fazendo isso, né? A comunidade assumiu publicamente, né, esse sacerdócio, esse compromisso, essa aliança, essa reforma dessa aliança, o cuidado com as necessidades do sacerdócio, entre outras, reforçam a renovação da aliança com Deus, que a comunidade assumiu publicamente. Precisamos ter essas atitudes. Nós precisamos renunciar às coisas e abraçar mesmo um comprometimento com o Senhor, com a palavra de Deus, né? Após cada reforma que Neemias promulgava, anunciava, fazia, ele orava ao Senhor pedindo-lhe a bênção para que ele fosse fiel em seu ministério. Olha só. Então, nós devemos fazer isso, irmãos. Devemos estar atentos a isso. Cada coisa, né, que foi promulgada, a fidelidade desse homem, de fazer uma coisa, fazer as coisas ali para que Deus fosse glorificado, para fazer a vontade de Deus e não a vontade dele, e nem a vontade do povo, mas a vontade de Deus. Ele orava buscando isso. Ele orava pedindo a Deus, né? Como vimos aqui, orava ao Senhor, pedindo-lhe a bênção para que fosse fiel. Ele não queria sair. Ele não queria sair da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus. E isso deve nos chamar também a atenção. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. No próximo vídeo, né, nós vamos falar aqui sobre as mensagens para hoje que esse livro nos traz, Neemias, ok? Bem, então, como eu disse, né, mensagens para hoje desse livro de Neemias. Interessante, né? Deus não falha em suas promessas. Ele prometeu castigar a desobediência do povo com o cativeiro. Caramba, mas Deus prometeu e cumpriu. Cumpriu. Mas ele cumpriu também a segunda promessa. Mas também prometeu que um remanescente do povo iria retornar. Olha só.
Deus, ele é Deus de promessa, né? É Deus que requer de nós a obediência à sua palavra. E quando obedecemos, somos o quê? Somos abençoados. E aqui nós vamos ver que ele prometeu que o povo seria levado ao cativeiro, mas também, né, essa promessa se cumpriu, mas a outra promessa também se cumpriu de o povo voltar, do remanescente voltar para reconstruir. Então Deus cumpre suas promessas, né? Independente de quais forem. Hoje, nos dias de hoje, nós devemos estar atentos a isso. Existem promessas que vão se cumprir. Por isso devemos nos manter fiéis a Deus, ok? Devemos de forma constante renovar o nosso comprometimento com Deus. Isso se faz no dia a dia de nossas vidas. Deus quer mais do que uma confissão de lábios. Ele quer que renovemos o nosso compromisso com Ele, colocando em prática os seus preceitos no novo viver, como temos falado, né? Não adianta só falar, Nós, povo de Deus, temos que ter atitude, nós temos que viver aquilo que pregamos, aquilo que aprendemos, temos que exercitar, porque ao exercitarmos, nós estamos dando testemunho, e certamente alguém está olhando, e esse testemunho vai servir também para despertamento, para a edificação de outras pessoas. Então nós precisamos colocar prática naquilo que temos ensinado. Isso aqui é outra forma que vemos aqui nesse livro. O povo começou, despertou, ouviu, teve um comprometimento de estar ali toda manhã para ouvir a palavra, e assim durante uma semana, e depois continuou ali, ok? Então isso é um bom aprendizado para nós, ok? Nossa vida deve estar fundamentada, centralizada onde? Na palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que levou o sucesso daqueles homens, o sucesso daquele povo. É perigoso nos afastarmos dos preceitos do Senhor. A solidez, a firmeza de uma vida cristã depende da intensidade e profundidade com que ele demonstra seu apego à palavra do Senhor, colocando em prática. Olha só, devemos aprender, devemos buscar com anseio, devemos ler, devemos meditar na palavra. Isso aqui vai nos santificar. Lembra de falar sobre isso? Como é a santificação? A santificação é a aproximação de Deus, porque é Deus quem nos santifica. É Deus que é santo, não somos nós. Nós devemos caminhar em direção a Deus para nos santificar, para estarmos com a vida fundamentada, né, na sua palavra e continuar em frente, né? Deus é o Deus das novas oportunidades. Sua forma de agir com o seu povo no passado evidencia que ele está sempre pronto a nos perdoar e a nos usar para a sua obra quando nos arrependermos e nos voltarmos para ele. Qual é a tua atitude hoje? Qual é a minha atitude hoje? É de arrependimento do que fizemos errado? Se você se arrepender, se eu me arrepender e retomar o caminho, Deus vai nos usar. Né? O povo teve isso, o povo teve esse arrependimento e foi abençoado por Deus grandemente, teve sucesso na sua empreitada. Nós queremos sucesso, então devemos estar fiéis a Deus, devemos buscar essas oportunidades. Arrepende-se e volta, porque a oportunidade é dada. Deus não promete uma vida fácil e confortável. Alguns só percebem e desejam o destaque, né, e influência que a função da liderança oferece. Querem as vantagens da função e se esquecem de que é preciso uma entrega e comprometimento para o exercício da função. Quando chegam os problemas, desanimam. Né? A gente desanima quando chega o problema. Neemias não desistiu. Neemias permaneceu. Pegamos esse exemplo com Neemias. O cristão precisa ocupar posições de liderança. Neemias esteve ali. Neemias não se negou. Deus mandou, ele estava lá, ele assumiu essa posição e conduziu o povo, né, com a orientação de Deus. Sempre na humildade, sempre sabendo que é Deus que vai na nossa frente nos conduzindo, né? A oração é a arma mais potente. Neemias nos ensinou que a continuidade
nessas orações é fundamental para o cristão em sua luta por fazer a vontade de Deus, a despeito de toda a oposição. Quando mantemos comunhão com Deus, somos capazes de enfrentar toda e qualquer oposição, por mais forte que seja. Então, oração, irmãos. Nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos estar mais em comunhão. É fundamental a oração. Neemias orava, né? Aqui após reforma, Neemias orava pedindo bênção, pedindo que Deus o abençoasse. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais a Deus, nós precisamos de mais comunhão, de comprometimento com a obra, de estar realmente fazendo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Boa noite, irmãos, foi um prazer aqui. Agora vou aguardar os comentários dos irmãos para o enriquecimento desse estudo maravilhoso, tá bom? E o próximo livro, semana que vem, será Esther. Que os irmãos possam estar estudando o livro de Esther, para que possamos aqui trazer nossos comentários e sermos edificados pela palavra de Deus. Sabemos o que Deus quer para nós. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém.